Matheus, Giovanni Augusto já está treinando normalmente, tá? A gente já tem Railan que treinou normalmente no treino aberto de ontem, Giovanni Augusto treinou normalmente, Dionísio treinou normalmente. Tem alguém ainda Tem Zeca e Trindade só no departamento, não é isso? Isso. O Trindade iniciou hoje o que a gente chama de uma transição 2, né? Ele está finalizando a cicatrização e a gente espera que segunda, no máximo terça-feira, a gente possa iniciar a T3, se ele tinha a última fase. O Zeca, ele teve uma recidiva de uma lesão no anterior da coxa, ainda está em tratamento, a lesão ainda está precisando ser finalizada. A gente acredita que o Zeca mais uma semana. Aproveitar só para aprofundar um pouco mais, quais foram as lesões dele? Eu lembro que Trindade falaram que foi posterior da coxa, mas eu não lembro exatamente o que foi. O Trindade foi uma lesão grau 2 na posterior da coxa, né? Mas é um atleta mais jovem, com a primeira lesão. O Zeca foi uma recidiva de uma lesão, também grau 2 no anterior da coxa. Foi um atleta que teve a lesão por necessidade nossa e em conversa com a fisiologia, em conversa com a comissão técnica, a gente precisava do atleta, era uma partida importante e do ponto de vista de resultado a gente conseguiu o resultado, mas a gente sabia que existia esse risco, né? E no futebol, às vezes nós precisamos arriscar tudo em consenso com a comissão técnica, com o atleta e o departamento médico. Aconteceu da recidiva, a gente está tratando e em breve o Zeca vai estar nos ajudando novamente. Zeca, inclusive, naquela partida contra o Avaí, jogou muita bola, pra mim foi dos melhores em campo. E assim, é muito bom ouvir isso, galera, porque eu vi muita gente comentando: não era pra ter colocado pra jogar. Gente, tem gente por trás dos bastidores que sabe o que tá fazendo, que é profissional, como ele falou, são riscos. Futebol é risco o tempo todo. A todo momento você tem risco. Você deu-me livre guarde, mas você nunca sabe quando o jogador vai pisar em falso, vai ter um LCA, ou quando o jogador vai pisar em falso, vai ter o seu tornozelo. É risco o tempo todo. Então, já que era necessário, acabou pra mim, tá? Se mostrando uma escolha correta, até porque a gente ganhou os dois depois que Zeca não pôde jogar. Espero que ele possa voltar o mais rápido possível. Eu gosto muito de Zeca, do futebol dele, vocês sabem disso. Mas acabou se mostrando uma escolha acertada e aquela vitória específica teve um contexto fundamental, um contexto importante, que eu não vou voltar mais naquele assunto, já acabou já, vocês sabem do que eu tô falando, mas teve o contexto de ganhar e pronto, segue o barco de verdade, de vez agora, acabou, passou, tá? Muita gente perguntando aqui sobre Dionísio. Léo, pergunte o motivo que os jogadores, quando voltam de uma lesão de LCA como Dionísio, têm a probabilidade de ter outras lesões. Isso é verdade ou é mais um mito popular? Não, isso é verdade, né? Imagine que o atleta, quando ele faz uma lesão de ligamento cruzado, até o momento de operar, uma semana, 15 dias, às vezes um pouquinho mais, e depois que opera ele passa cerca de 6 a 9 meses em tratamento. Então, existe em primeiro lugar uma perda muscular, né? Um desequilíbrio muscular, e isso tem que ser recuperado. Então, quanto mais equilibrado tiver o jogador, menor essa chance. Existe o tempo de maturação do enxerto que é colocado para a cirurgia, mas existe também o retorno dele à atividade com bola, né? Quando você tem uma lesão, falando de uma forma grosseira, é como se o jogador tivesse um apagão no sistema de propriocepção dele, saber a posição, como o joelho vai se comportar numa dividida, numa rotação. E isso vai retornando aos poucos à medida que ele vai praticando a atividade normal. Então, assim, hoje o que os trabalhos mostram é que com 8 meses você tem um risco menor de re-rotura do ligamento cruzado. Certo. Ponto 1. Mas você continua tendo ainda uma possibilidade maior de lesão muscular. Isso se sabe. Então, dentro do que a gente tem feito no clube completou os 8 meses, o atleta está equilibrado do ponto de vista muscular, quando a gente fala equilibrado. Coxa direita semelhante à coxa esquerda. Dentro do mesmo lado, na coxa esquerda, parte anterior equilibrada com a parte posterior, que a gente consiga colocar ele em um número de treinos próximo ao que ele fazia antes de ter lesionado. Então, a gente precisa colocar ele em campo aberto, em coletivos, para que ele chegue a velocidades próximas, a ações próximas. Assim a gente tenta diminuir, tá? Mas sempre existe essa condição. Por isso que as pessoas ficam questionando, às vezes o atleta está correndo, tá? Mas o atleta faz avaliações ocinéticas, faz teste de salto, faz o quinel, faz diversas avaliações antes da gente poder colocar. E geralmente o que a gente vê é que quando o atleta volta, ele não é o mesmo. A gente viu Dinei quando voltou de LCA, Escudeiro quando voltou de LCA, né? Um atleta parece que ele... Não é que ele desaprendeu, mas ele não é mais aquele mesmo atleta. E aí quando chega no segundo ano, o atleta volta
a ser o mesmo atleta. Excelente, eu ia falar justamente sobre Dinei, porque eu lembro que eu li alguma matéria na época sobre Dinei, em que foi dito, não lembro se foi você ou foi alguém, que na matéria diz o seguinte: Dinei está tendo, não foi reaprender a palavra, mas se readaptar aos movimentos, travar, domínio, não a parte técnica, mas todos os movimentos relacionados ao joelho. Eu me lembrei muito com relação a isso que você falou, que não é como se estivesse reaprendendo, mas é readaptando, né? Sim, sim. Excelente. Deve faltar confiança para fazer os movimentos. Ainda tem a parte psicológica, né? Ainda tem esse trabalho psicológico também do cara, aos poucos, ir voltando a ter confiança a fazer o que ele fazia. E a gente teve, por exemplo, falou do Dionísio, a gente teve nesse finalzinho de recuperação dele, durante um aquecimento, ele sentia um desconforto no movimento de rotação, o atleta já sai de imediato de campo, já vai para o departamento médico, a primeira pergunta que ele faz: doutor, não rompeu não, né? Doutor, não rompeu não, né? Porque a primeira preocupação do atleta... Aí é normal, né? Exatamente. A gente sabe que o atleta, teoricamente, está recuperado, ele também viu, mas ele tem sempre esse receio, tem sempre o medo. Quem viveu jamais vai esquecer aquele momento, né? E quando a gente fala de Dionísio, um atleta que fez um campeonato, estava fazendo um campeonato excelente, se reapresentou antes do tempo para melhorar sua recuperação, começou um campeonato de forma formidável e teve uma lesão. Tá? E é um atleta que do primeiro dia de tratamento pós-operatório até o último dia, sempre com um sorriso largo, sempre se mostrando disposto. Então, a gente não tem o que falar. Eu torço muito para que ele volte e volte bem, porque é um cara extremamente do bem, um cara extremamente humilde. Eu particularmente gosto muito dele. Torço muito para que ele volte, tá? Eu queria te perguntar, na verdade, agora, Luiz Felipe, doutor, perguntar a respeito de resultados práticos. A gente falou aqui investimento de 1 milhão na área de departamento médico, mas tem algum caso prático que você pode dizer, o Kinel, o laser e essa integração fizeram com que o atleta X conseguisse estar em campo e ajudar a gente e foi determinante? Ou é mais de um modo geral? Tem algum caso específico? O Kinel, a gente não tem nem 15 dias de que ele foi adquirido, então a gente não tem nem ainda algo comprovado que possa ter tido resultado. Mas a gente tem aqui o último caso, eu acho que a gente pode pontuar, que é o caso do Railan. O Railan teve uma lesão grau 2. Grau 2? Grau 2 no adutor. Ixi. E em 8 dias a gente conseguiu recuperar através desses aparelhos, inclusive o laser de alta intensidade. Né? Nada disso ele tem uma eficácia de forma isolada. Né? Tudo é uma conjunção de fatores, aliado, por exemplo, na recuperação ao trabalho da fisioterapia. Né? O Clício, o Cleison, o Michel, que você falou, o Fernando, fazem um trabalho hérculo, né? Um trabalho lá manual, dia a dia. Eles convivem, às vezes, muito mais com o atleta do que nós. Né? Então, parabenizar pelo trabalho que eles fazem. Mas é uma conjunção de fatores. Quando a gente fala assim, mas você dosa secar, doso, porque quando a gente pega um nível de secar muito alto, a gente pode prevenir que aquele atleta, se ele fizer um trabalho naquele dia mais pesado, ele vai abrir. Tá? Uma câmera termográfica custa 50 mil, tá? Mas se a gente consegue, por treino ou por dia, tirar 3 ou 4 atletas de uma possível lesão, o que isso representa de economia para o clube é muito grande. Tá? Então, são esses fatores que são trabalhados no dia a dia. A gente já utilizou o laser de alta intensidade na recuperação de alguns atletas, inclusive o Oswaldo, quando teve lesionado recentemente, usou o laser de alta intensidade. A termografia já vem sendo utilizada há muito tempo. E a gente espera agora com o Kinel também a gente possa fazer o trabalho um pouco mais específico.